hoje lá. Estamos gravando? Estou aqui debaixo da árvore de casa. Então vamos aqui para uma videoaula sobre as ditaduras militares, ou a ditadura militar no Brasil, e a Guerra Fria. Como eu já disse para vocês, as duas coisas estão interligadas. Em primeiro lugar, houve uma ditadura no Brasil de 1964 até 1985, com 5 generais presidentes, sobre o qual eu falei para vocês. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, governo mais feroz da ditadura, mais cruel, que matou mais gente, Médici, Geisel, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, 5 generais presidentes. Como eu disse, né, a ditadura militar no Brasil foi um fato aqui interno no Brasil, que está relacionado com esse fato mais amplo que é a Guerra Fria. Mas, como eu disse para vocês, ela cumpriu um papel nesse contexto da Guerra Fria. E foi um papel de o Brasil, os militares, surgiram ditadura militar no Brasil, e também surgiram ditaduras por toda a América Latina, e tinham um objetivo único, e tinham em comum isso também, que era atender os interesses do capitalismo americano. O capitalismo necessitava de garantir matérias-primas, mão de obra barata e mercados consumidores para as suas empresas. No Brasil é essa época em que a Ford, a Volkswagen e outras empresas multinacionais entram com toda a força aqui no Brasil. Os nossos minérios, né? Empresas multinacionais vão vasculhar a Amazônia, vão extrair minério, empresas multinacionais vão se apoderar, vai ser aberta a Transamazônica como um grande projeto de desenvolvimento nacional, mas que na verdade era para abrir ali, para explorar as riquezas da Amazônia. Houve uma matança, né, generalizada de tribos indígenas inteirinhas, vários povos indígenas sumiram nesse processo de violência, de ocupação do Brasil. Bom, então esse foi o papel das ditaduras militares, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, em toda a área de influência dos Estados Unidos. Não estou aqui tomando partido do capitalismo, não. Isso aí também aconteceu na área de influência do socialismo. Eles também tinham o mesmo objetivo. Tinha uma ideologia deles lá, né, de socialismo, que foi uma grande ideologia que surgiu no contexto da Revolução Industrial, né, como defesa dos interesses dos explorados, dos trabalhadores, mas que no contexto aqui da Guerra Fria, do socialismo soviético, ele se deturpou, se degenerou o sentido. Eles também exploravam suas áreas de influência, matéria-prima, mão de obra barata, mercados consumidores. Eles também, a economia deles também dependia disso daí. Bom, voltando ao fato. Então, Guerra Fria, esses fatos, ditadura militar no Brasil, e nós vimos que não foi só uma, foram várias. Ditadura militar no Brasil está ligado, ditadura militar no Brasil está ligado a esse fato. Nós vimos que não foi só uma, isso foi um fenômeno que aconteceu como resultado da exploração do capitalismo americano. Então esse é o sentido da ditadura militar. Agora, o que foi a Guerra Fria? Foi o fato maior, foi o contexto maior, ou seja, foi o contexto que o mundo viveu após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética e os Estados Unidos, que até então eram aliados na luta contra o nazismo, contra Hitler. A partir de agora, a partir de 1945, né, quando eles chegam em Berlim, ocupam Berlim, as tropas, né, soviéticas chegam em Berlim, ajudando, né, depois de Stalingrado, né, toda aquela batalha contra as melhores tropas de Hitler. Os russos, né, chegam até Berlim, chegam as tropas americanas também, depois do dia D, correndo, né, porque senão os russos eles teriam invadido toda a Europa. E a Europa toda estaria sob a influência do comunismo. Mas então os aliados chegaram a tempo, né, eles estavam deixando, os sem vergonhas, eles estavam deixando para ver se o Hitler detonava com o socialismo. Essa é a verdade, né, que ninguém conta. O Hitler invadiu a Polônia, tudo bem. O Hitler invadiu a Tchecoslováquia, isso aí vamos acalmar.
estavam tentando, deixando as melhores tropas do Hitler indo para cima da União Soviética. Mas o Stalin, o ditador comunista, muito esperto, fez lá um acordo, né? Acordo lá, Molotov-Ribbentrop, né? Um acordo de paz. Muito bem. Quando eles viram que o Hitler ia para cima da União Soviética, ele iria tomar os postos de petróleo, né? Ia acabar com o socialismo, mas por outro lado ele tomaria os postos de petróleo da Rússia, que era importantíssimo para ele manter as tropas dele contra o mundo inteiro. Quando eles perceberam os perigos, aí eles resolveram também participar da guerra, ajudando a União Soviética. Muito bem, voltando à fita, né? Em 45, acabada a guerra, os dois antigos aliados se tornam inimigos. E agora, com a descoberta das armas atômicas, armas nucleares, armas que tinham capacidade, que têm capacidade de destruir o mundo, se criou então esse período, né? Os dois se tornaram inimigos. Cada um procurou manter, ó, isso aqui é meu, daqui para lá é meu. A Alemanha foi dividida, né? Os russos ficaram com uma parte, a Alemanha foi dividida em dois. A Alemanha Oriental de um lado, democrática, né, entre aspas, né, e a Alemanha Ocidental de outro lado, República Federal Alemã do outro lado. Berlim foi, em 61, se construiu até um muro, isolando as famílias lá na capital da Alemanha. Enfim, e durante 50 anos Berlim esteve com esse muro aí. Muito bem, então esse é o período da Guerra Fria. É chamado Guerra Fria, é uma expressão, né? Fazer uma Guerra Fria, o que é? É uma guerra que não aconteceu de fato, porque se tivesse acontecido o mundo já teria acabado. Mas ela não aconteceu de fato, mas os dois lados, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, apoiaram guerras localizadas, apoiando, né? Por exemplo, lá na Coreia do Norte, né? Os russos apoiavam o Norte, os americanos apoiavam o Sul, lá no Vietnã a mesma coisa, né? E outros lados também, mandavam tropas, né? Comandos, enfim. Todos esses fatos aí, né, que a filmografia, que esses montes de filmes do Rambo e tudo mais, né, o Chuck Norris e tudo mais, fazem em relação a isso. Tomando partido do capitalismo, os heróis, né, do capitalismo. Então a Guerra Fria foi isso, né, o período em que o mundo viveu sob a tensão, sob a ameaça do fim do mundo, devido a esse constante confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Espero que eu tenha ajudado vocês, meus queridos. Até mais.